Beleza, galerinha? Tudo certinho com vocês? Nesse vídeo de hoje, iremos fazer a correção da atividade das questões do livro para a galerinha do oitavo ano, beleza? Expressões algébricas, valor numérico de uma expressão algébrica e termo algébrico, tá? Então vamos lá. Questão 1. Com base na situação apresentada na página anterior, calcule o preço de uma viagem de 12 km em 26 minutos, 5,8 km em 13 minutos e 9 km em 18 minutos. Ou seja, eu vou pegar esses valores dados em cada uma das minhas alternativas aqui, A, B e a C, e substituir dentro dessa minha expressão, onde o 3 é o valor fixo inicial da viagem, mais, ou seja, um acréscimo de o valor por quilômetro, que é 1, multiplicado pela a quantidade de quilômetros, ou seja, a distância que você vai percorrer, tá? Mais, ou seja, outro adicional de 0,2, que é o valor por minuto, sendo multiplicado pela quantidade de minutos que você gasta. Então, eu vou substituir esses valores aqui dentro dessa minha expressão. Então, na letra A nós temos a mesma fórmula daqui, que é 3 mais 1 vezes a distância mais 0,2 vezes o tempo, tá? Então, substituindo pelos valores da letra A, tá? Nós temos aí 3 mais 1 vezes 12, que é 12 quilômetros, tá? Mais 0,2, que é o valor por minuto, vezes 26 minutos, que é a quantidade de tempo gasto, tá? Então, inicialmente, eu tenho que fazer a multiplicação, porque elas têm prioridade com relação às somas, tá? A adição. Então, inicialmente faremos a multiplicação e depois passamos para a adição. Então, vamos lá. 3 mais 1 vezes 2, 1 vezes 12, desculpa, 12, mais 0,2 vezes 26, 5,2. Então, resolvi as duas multiplicações, agora eu fico só com a adição. Então, fazendo a adição, nós temos que 3 mais 12, eu tenho 15, mais 5,2, 20,20. Como está falando, calcule o preço. Presta atenção no dado da questão, né? Calcule o preço de uma viagem, tá? Quando a gente fala preço, o resultado tem que ser dado em dinheiro, valor monetário, tá? Então, se 15 mais 5,2 vai dar 20,2. Como é o preço, então, na nossa moeda, nós representamos como 20,20 centavos. R$ 20,20. Beleza? Vamos lá para B. Na questão B, tá? Nós temos aí e vamos ter que fazer a substituição de 5,8 por D e 13 por T, tá? Então vamos lá. 3 mais 1 vezes quantidade de quilômetros, né, que é a distância, então 5,8 mais 0,2 vezes o tempo, que é 3 minutos. Então, fazendo inicialmente a multiplicação, tá? A gente parte primeiro para as multiplicações e depois para as adições, tá? Então, vamos lá. 3 mais 1 vezes 5,8, 5,8 mais 0,2 vezes 13, eu tenho 2,6. Tá? Agora, como é soma, ou posso fazer a soma direta de todos, ou faço o primeiro e depois faço o outro. Estou fazendo gradativamente para ficar mais fácil de entender e não se enrolar, tá? Então, 3 mais 5,8, 8,8. Repito o 2,6. 8,8 mais 2,6, tenho 11,4. Ou como a gente está tratando com preço, né? Então, nós temos R$ 11,40. Beleza? Vamos para C. Mesma fórmula, agora vamos substituir o D pelo 9 e o T pelo 18. Então, 3 mais 1 vezes 9, mais 0,2 vezes 18, que é o tempo, 18 minutos. Fazendo as multiplicações inicialmente, 1 vezes 9, 9, mais 0,2 vezes 18, eu tenho 3,6. Tranquilo? Bem simplesinho.
Fazendo a primeira soma aí, a primeira adição, nós temos 3 mais 9, eu tenho 12, tá? Mais 3,6, que eu tenho um resultado de 15,6. Estamos tratando de preço, então R$ 15,60 nós temos aí como a resposta. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão 2. Relacione cada frase à expressão algébrica que a representa. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. O que é que ele quer que eu faça? Que nós façamos, né? Nós temos que interpretar essa informação, tá? E montar a representação dessa afirmação aqui. Então, o dobro de x, eu já sei que eu tenho o dobro de alguma coisa. Se é dobro, é duas vezes. Então, fica tranquilo. É duas vezes aquele número, né, que a gente vê muito escutar. O dobro de um número ou o dobro de x. Tá? Então, se é dobro, é duas vezes. Beleza? Letra A. Na letra B, nós temos a terça parte de x mais 5. Então, se é terça parte de x, eu quero dividir esse x em 3, né? Então, vai ser x sobre 3 mais 5. Entendido? Tranquilinho? Na letra C, nós temos aí, ó, o triplo de x menos a metade de y. Aumentou um pouquinho da informação, mas ainda é tranquilo. Então, uma informação de cada vez. O triplo de x, como eu represento o triplo? Se eu já representei o dobro como 2x, o triplo vai ser o quê? 3. Então, 3x menos, né, a metade de y. Se eu quero metade de algo, eu tenho que dividi-la por quanto? Por 2. Perfeito. Então, vamos lá. O triplo de x, 3x, menos a metade de y, que é x sobre 2. Y sobre 2, tá? Desculpa aí. Então, na D, nós temos aí 5 menos a metade de x. Então, vamos lá. 5 menos o sinalzinho da subtração. A metade de x, se eu quero a metade, eu tenho que dividi-lo por 2. Então, simples. Beleza, 5 menos x sobre 2. Tá? Agora, fazendo a relação com os números romanos, né? Nós temos que a letra A está correspondente com o 4. A gente confirma lá certinho. A letra B a gente confirma com o 3, que é x sobre 3, ou x dividido por 3 mais 5. Tá? A letra C está relacionada com o número 1, que é 3x menos y sobre 2. E a letra D com o que restou, que é justamente com o algarismo romano 2. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo. Observe como Giovanna simplificou uma expressão algébrica. Tá? Então, aí ele dá um esboço, né? Já dá meio caminho andado para essa nossa questão. Tá? Então, ele está organizando direitinho a sua expressão algébrica. Tendo em vista que eu chamo a atenção de vocês para que vocês percebam que a tendência da expressão algébrica é que você tem que fazer a simplificação dela e inicialmente fazer a organização. Como assim a organização? Pegar e juntar os termos que são idênticos, ou os termos que são semelhantes, melhor dizendo. Né? Semelhantes por quê? Quando é que um termo é semelhante, professor? Quando eu tenho a minha parte literal, ou seja, a minha letra é igual ao do outro número. Então, ó, tenho 12x aqui, ou seja, a parte literal é x, tenho que procurar outro número que tem x, ou seja, o menos 10. Tá? Tenho o mais 7y e tenho o menos 6y. Ou seja, são termos... Deixa eu colocar um quadrado aqui. Tentar, né? Aqui, fechar um quadrado não, mas fazer uma seleçãozinha diferente. Aqui eu tenho uma seleção, aqui eu tenho o traço, tá? E aqui eu tenho um rabisco com os termos que não tem parte literal. Então, esses termos, para uma melhor organização e para facilitar a sua resolução, seria bom que você organizasse e juntasse cada um deles. Ó. Percebe que aqui eu tenho 12x e depois dele eu já tenho quem? O próximo termo com x. Tá? Então, menos 10x. O meu próximo termo é o 7y, então 7y, cadê o outro que contém y? Menos 6y, já trouxe ele para cá, as setinhas, né?
Então, o próximo é menos 15, ele já está aqui, e depois o menos 9. Tá? Utilizando dessa forma, dessa maneira, a propriedade da multiplicação distributiva, né? Eu pego o termo que está em evidência, ou seja, o termo que está multiplicando os meus dois termos. Tá? Então, que é quem? O x. Coloco o meu x aqui separadinho, o meu 12 vem para cá e o meu menos 10 vem para cá. O meu 12 está sem sinal porque é como se fosse positivo, lembra, né, galera? Beleza, então. Da mesma forma, eu vou fazer com o y. Tá? Meu y está multiplicando o 7 e o 6. Tá? Então, coloco o y em evidência, tá? Desço o 7 e desço o menos 6. Tá? Sinal sempre à esquerda. Depois eu já posso fazer a soma das minhas dívidas, né? Tendo em vista que são dois números negativos. Então, 15 menos 15 e menos 9, eu tenho menos 24. Então, eu fiz a organização. Depois disso, o que é que eu fiz? Só fiz a subtração aqui dentro do parênteses, eliminei o parênteses, né? Então, ó, 12 menos 10, 2. Multiplicou por x, 2x, tá? Mais, né? 7 menos 6 é 1. 1 vezes y é o próprio y. E desço menos 24. Então, aí já está resolvida a minha questão, né? Então, já meio caminho andado. Então, agora vamos para as simplificações a seguir, né? Da letra A, da letra B e da letra C. Letra A. Eu tenho 7x menos 21 mais 2x. Então, primeiramente, uma dica que eu deixo para vocês. Seleciona a galera, né? Tá fazendo no início para não se enrolar. Depois que já tiver com certa segurança, já vai direto. Então, eu percebo que eu tenho um termo com x, outro termo com x. Né? Percebo que eu tenho um termo sem parte literal e eu tenho outro termo sem parte literal. Então, eu percebo que eu posso juntar 7x com 2x e menos 21 com 1. Né? Então, vamos lá. 7x ficou repetidozinho aí, né? Mas tudo bem. Desculpa pelo erro, então vamos para frente. Né? Essa aqui a gente já elimina, tá? Deixa eu passar um traço aqui em cima. Pronto, isso aqui está repetido com o anterior, então a gente deixa para lá. Então, ó, tenho 7x, tenho 2x, tenho menos 21 e tenho mais 21. Então, 7x com 2x, ó, já juntei os dois aqui na minha primeira parte. Tá, ó, percebe? Mais 1 menos 21, ó, que era aqueles termozinhos que eu tinha sem parte literal. Organizei. Agora eu posso fazer a simplificação. Agora eu posso juntá-los, tá? Juntando 7x mais 2x, eu tenho 9x, né? Se eu devo R$21, paguei só 1, ainda fiquei devendo 20. Professor Júnior, terminou aqui? Claro, terminou, porque aqui eu tenho um termo com a parte literal x e aqui eu tenho um termo sem parte literal. Ou seja, são termos que não são semelhantes, então eu não posso juntá-los. Aqui ficaria a minha resposta, né? Então, a simplificação da expressão da letra A ficaria 9x menos 20, beleza? Letra B, então temos 2, entre parênteses, multiplicando 3x e menos 1, menos 7 sobre 3. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Propriedade distributiva. Vou pegar o termo que está fora, multiplicar o que está dentro do parênteses, ou seja, o famoso chuveirinho. Lembrando sempre da regrinha de sinal, né? Então, ó, mais por mais é mais, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2. Repito, menos 7. Né? Aqui, percebe que eu tenho 6x e tenho menos 2 e menos 7. Então, esses dois aqui eu posso fazer o quê? Simplificar, posso juntá-los, né? Porque eles são termos sem parte literal. Então, juntando, fazendo a simplificação, ficaria 6x menos 9. Menos 2 e menos 7. Devo 2, devo 7, devo 9. Chegando nesse ponto, o que é que eu posso fazer? Professor, terminou aqui? Não, né? A gente ainda pode fazer uma simplificação aqui, ou seja, diminuir essa minha fração. Como? Eu posso dividi-los por algum número. Que número seria esse? 3 pode dividir 6 e 3 pode dividir 9, né? Fazendo essa divisão, né? Como ficaria?
3, 6 dividido por 3 ficaria 2. Então, 2 vezes x, 2x. Repete o sinalzinho de menos. 9 dividido por 3 vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Então, resultado ficaria da simplificação da letra B, 2x menos 3. Tranquilo? Então, para a letra C. Da mesma forma, inicialmente, estou com um pouco de dúvida ainda. Estou um pouco inseguro. Então, vamos lá. Vamos selecionar os termos que são semelhantes. Então, ó, x. Tem algum outro termo com x? Tem, professor. Aqui, ó, menos 15. Então, essa parte selecionada são meus x. Eles são idênticos. Então, meus y, eu vou traçar uma retinha aqui abaixo. Tá? Beleza. Sobrou só quem? Sobrou o menos 3, eu vou fazer só uma rachurazinha aqui. Pronto. Tranquilo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que juntar o x com 2x com menos 15. Tenho que juntar menos 4y com mais 6y. E o 3 fica lá no cantinho dele por último. Então, vamos lá. 2x menos 15x menos 4x mais 6x mais 3. Tá? Meu termo sem a parte literal, aqui representaria no fim. Então agora eu vou juntar, né? Se eu devo 15 reais, paguei apenas 2, fiquei devendo 13. Se eu tenho 100 reais, paguei uma conta de 4, então fiquei com 2y, mais 3. Professor, posso seguir ainda? Posso fazer a simplificação nesse momento aqui? Claro que não. Ó, tem um termo x, tem uma parte literal x, uma parte literal y, e tem um termo sem parte literal. Logo, terminaria aqui. Por conversão, por organização, a gente colocaria o termo positivo inicialmente, que ficaria assim, tá? Mas tanto faz um ou outro, tudo bem? Mas aí a resposta ficaria qualquer uma dessas duas aí, tá? Por organização, a de baixo fica mais bonitinha, eu vou botar ela aqui de verdinho aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Na figura, OC é bissetriz do ângulo AOB. A medida de POC está representada em graus por uma expressão algébrica. Letra A. Represente por uma expressão algébrica a medida de AOB em graus. E letra B. Represente a medida de BOC e AOB para x igual a 9. Então, inicialmente, a gente tem que prestar atenção na palavra-chave da questão, que é o que? Justamente bissetriz. Né? Para a galerinha que lembra do que é bissetriz, tá? E quem não lembra, bissetriz, ela é representada com o quê? Um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, exatamente, tá? Então, ele divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, a gente percebe que OC, tá? Deixa eu grifar aqui ela. OC, quem é? OC é esse rapaz aqui, ó. Segmento de reta OC, ó. Tá? Ele é a bissetriz, ou seja, ele está dividindo o ângulo em duas partes iguais. Presta atenção na interpretação. Opa, passei um. Tá? Então vamos lá. Ó, que ângulo é esse? Ó, percebe que tem um ângulo que começa aqui e vem até aqui. Tudo bem? Só que a questão está dizendo o quê? Que esse ângulo aqui, ó. Que esse meu ângulo aqui, ele equivale a 3x mais 5, tá? E a partir dessa informação é que a gente responde. Primeiro, se eu não soubesse o que era uma bissetriz, eu não poderia resolver essa questão. Não iria conseguir, porque vai depender dela para resolver todo o resto, ou tornar mais simples, tá? Então, sabendo que a bissetriz é um segmento de reta que divide meu ângulo ao meio, ou seja, em duas partes iguais, eu já sei que nessa parte aqui, se é 3x mais 5, essa minha outra parte aqui vai ser quanta? 3x mais 5 também. Ele não dividiu ao meio, ou seja, duas partes, então é duas partes iguais. Tá? Então vamos lá. Já sei que esse meu ângulo já sabia que era 3x mais 5, já sei que esse do lado é 3x mais 5 também. Então vamos lá para a questão A.
represente por uma expressão algébrica a medida de AOB em graus, tá? Então, quem é AOB? AOB. Então, ele quer a medida desse ângulo. Então, já está respondida, né? Se a gente sabe que aqui é 3x mais 5 e aqui é 3x mais 5, logo a medida desse meu ângulo aqui, ó, AOB, vai ser quem? Vamos lá. 3x mais 5 mais 3x mais 5, que seria o meu ângulo inteiro, tá? Então, juntando 3x mais 3x e juntando o mais 5 com mais 5, tá? Então, torna simples. Daqui para frente agora é só mamão com açúcar. Então, vamos lá. 3x mais 3x, 5 mais 5. Então, eu tenho 6x mais 10. Então, a resposta da letra A já está resolvida. Tranquilo. Então, represente por uma expressão algébrica a medida do ângulo do AOB, da medida de AOB em graus. Então, a medida de AOB, ou seja, o ângulo que é formado por essas duas retas aqui e por esses três pontos, esse ângulo aqui é justamente quem? 6x mais 10. Tranquilo? Então, na letra B ele diz, calcule a medida de BOC, que é quem? BOC. Então, ele quer saber a medida desse ângulo, tá? A medida desse ângulo. E a medida de AOB para x sobre 9. Então, eu vou ter que resolver essa minha expressão substituindo o x por 9 e vou ter que resolver essa medida que é justamente AOB, que a gente achou na letra A, substituindo o x por 9. Beleza? Vamos lá, simples. Então, BOC, eu já começo aí, que é quem? 3x mais 5. Ó, BOC. Então, esse ângulo aqui é 3x mais 5. Então, 3x mais 5 eu tenho que substituir o x por 9. Substituindo o x por 9 fica 3 vezes 9 mais 5. 3 vezes 9, 27. 27 mais 5 tem um resultado de 32. Tranquilo. Então, a medida de BOC é 32. Tranquilão, né? Então, já a medida AOC, que é aquele resultado que a gente achou lá na questão A, que é 6x mais 10, né, que é a soma dos dois ângulos, ou seria 2 vezes BOC, né? Então, 6x mais 10, substituindo o valor de x por 9, ficaria 6 vezes 9 mais 10. 6 vezes 9, 54. 54 mais 10, 64. Tranquilo demais, tá? Então, resolvida a nossa questão número 4. Entendido aí, galerinha? Espero que esteja simples para vocês entenderem. Tá bem? Vamos para a próxima? Podemos relacionar a quantidade D de diagonais e a quantidade N de lados de um polígono da seguinte maneira. Ou seja, as diagonais de um polígono é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Calcule quantas são as diagonais de um quadrilátero, octógono, um decágono e um triângulo. Quadrilátero, 4 lados, octógono, 8 lados, um decágono, 11 lados e o triângulo, 3 lados. Tá? Então, isso aqui é a formulazinha que é utilizada para achar as diagonais, né, de um polígono. Então, vamos lá, para a letra A. Sim, antes, já ia me esquecendo, antes, o que seria a diagonal? A diagonal é um segmento de reta, tá, que liga dois vértices não consecutivos. Como é isso, professor? Ó, presta atenção. Eu tenho o vértice D, que é o ponto que liga duas retas, tá? Eu tenho o D e o C, vértice D e vértice C. E também tenho o vértice B e o vértice A, tá? Nesse caso aí do quadrado, tá? Então, ó, como é que eu posso gerar uma diagonal? Como eu já falei para vocês, diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ou seja, se eu ligar esse meu vértice D com o meu vértice C, já vai ser meu lado e não vai ser quem? Não vai ser minha diagonal. Porque, ó,
o C é consecutivo a D e D é consecutivo a C, dependendo do sentido. Se é esse sentido ou se é esse sentido. Tá? Então, aqui eu tenho um lado e não uma diagonal. Só que, com relação a B, com relação a D, né? Com relação a D, quem são os vértices não consecutivos nessa situação? Apenas quem? Apenas B, né? Porque, ó, o A, se eu andar daqui para cá, né, nesse sentido, o A é consecutivo, então não posso ligar, que já é meu próprio lado. Eu não posso ligar com C, porque já é meu próprio lado. A única situação é quem? É B, porque é o único vértice não consecutivo. Logo, essa é uma diagonal. Da mesma forma, A, B é consecutiva a A, assim como D é consecutiva a A. Logo, o único vértice não consecutivo a A é o vértice C. Por isso que o meu quadrado ele dispõe de duas diagonais, como a gente vai provar agora. Beleza? Então vamos lá, letra A. Né? Já sei que quadriláteros são 4 lados, então N é igual a 4. 4 menos 3 dividido por 2. Então, resolvendo isso aí, ficaria, né? Lembrando da distributiva, 4 vezes 4 e 4 vezes menos 3, né? 4 vezes 4, 16, mais por menos, menos, 4 vezes 3, 12, né? Resolvendo essa subtração, ficaríamos com 4, né? 16 menos 12 é igual a 4. Né? Sobre 2, 4 dividido por 2, temos o resultado de 2, ou seja, 2D. 2D são o quê? Duas diagonais, que é justamente esse exemplozinho que eu falei para vocês inicialmente. Beleza? Vamos lá para a letra B. Octógono, sabemos que são 8 lados, né? Então, todos os lugares que tiver N, eu substituo por 8, né? Então, 8, 8 menos 3. Adiantando, nós temos que 8 vezes 8, fazendo a mesma questão, tá? Aqui, ó, a questão do chuveirinho, da distributiva. 8 vezes 8, 64, mais por menos, menos, 8 vezes 3, 24. Fazendo a subtração de 64 por 24, sobra 40. 40 dividido por 2, temos 20. Então, um octógono, ele apresenta 20 diagonais. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a questão C. Um decágono, já falei para vocês que são 11 lados, né? Então, nos lugares do N, a gente substitui por 11, né? Então, fazendo a multiplicação, né? Novamente, para a gente tornar mais visível, 11 multiplica por 11 e 11 multiplica menos 3, tá? Então, 11 vezes 11 eu tenho 121, mais por menos, menos, 11 vezes 3 é 33. Fazendo a subtração de 121 por 33, eu tenho o valor de 88. 88 dividido por 2, eu tenho 44. Logo, um decágono, ou seja, um polígono com 11 lados, ele apresenta 44 diagonais. Beleza? Vamos para o último agora, que é o triângulo. Tá? Triângulo, a gente sabe que ele tem 3 lados, por isso que é tri, né? Então, substituindo todos os valores de n por 3, né? 3, nós temos aqui 3 vezes 3, 9, mais por menos, menos, 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. 0 dividido para 2, 0. Ou seja, não existe diagonais no triângulo. Por que não existe diagonais no triângulo? Então, vamos aqui, ó. Rapidinho, vamos ver se a gente representa aqui. Esqueci de colocar, mas tudo bem. Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que a diagonal é um segmento de reta que une vértices não consecutivos? Então, beleza. Ó, diz para mim qual a situação que eu vou poder ligar vértices não consecutivos. Eu posso criar uma diagonal de B para quem? Se A é consecutiva a ele, nesse sentido, e se B é consecutiva a ele, nesse sentido. Então, não tem outro ponto, não tem outro vértice para criar uma diagonal. Da mesma forma, A. Eu não posso ligar A a B porque é consecutivo, nem A a C porque é consecutivo. Da mesma forma, C.
CAA e nem CAB. Logo, não existe diagonais, não existe possibilidade de diagonais para os triângulos. Beleza? Entendidinho aí? Então, a última questão desse nosso vídeo, né? A questão 6, onde fala aí, ó. Temos que ter bastante cuidado na hora da obtenção dos dados, tá, pessoal? Vai marcando, vai riscando os dados que a questão passa para vocês. Então, vamos lá. Certo fabricante de painéis solares indica que cada metro quadrado de painel gera quanto? 18 kWh de energia elétrica por mês. Beleza? Elétrica por mês. Quilowatt-horas por mês. Beleza, tranquilo. De acordo com algumas condições. No telhado da casa de Henrique serão instalados painéis desses, de maneira a cobrir uma região retangular como mostra o esquema aqui abaixo. Tá? As letras X e Y representam em metros as dimensões da região onde os painéis serão instalados. Tá? Então, eu tenho a dimensão X e tenho a dimensão Y. Tranquilo? Beleza. Então, na letra A, o que é que ele diz? Qual a expressão algébrica a seguir representa a quantidade de energia elétrica que será gerada em kWh por mês, que a gente já sabe que é isso que ele está trabalhando, que ele está pedindo, né? Pelos painéis solares na casa de Henrique. Aí tem a A1, tem a A2, tem a A3 e tem a A4. E a questão B, calcule quantos kWh serão gerados por mês na casa de Henrique para... Opa, ó, já apareceu valores para as minhas letrinhas. Então, agora a gente também, além de gerar a minha expressão, né, de fazer a interpretação do problema, a gente vai ter que substituir esses valores consecutivamente, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, como ele está falando metro quadrado, quando a gente fala em metro quadrado, a gente pensa em quê? Eu vou ter que calcular o quê quando me fala em metro quadrado? Tá? Então fica uma dicasinha para vocês aí rapidão. Quando eu trabalho com metro, é uma medida linear, tá? Ou seja, uma trena. Eu pego uma trena, eu vou fazer uma medida. Isso é uma medida linear. Uma régua é uma medida linear em centímetros, né? Quando eu falo em metro quadrado, eu estou falando em quê? Estou falando em medida de aqui linear, tá? Fazer aqui. Aqui é no mouse, pessoal, mas tudo bem. Linear. E aqui é o quê? Quando fala metro quadrado é área. Estou trabalhando com área, tá? É tanto que quando você passa aí na cidade que vê alguma placa de venda de algum terreno ou de algo do tipo, tem tantos metros quadrados por não sei quantos reais, tá? Então, se é metro quadrado, é o comprimento pela largura, tá? Ó, largura e comprimento. Vamos entender isso aqui como se fosse um terreninho, mas é o telhado da casa de Henrique, tá? Então, vamos lá. E também temos o metro cúbico, que a gente também vai chegar a estudar, tá? Que é o quê? Quando eu trabalho com metro cúbico, eu trabalho com volume, tá? Não é aquele volume que o povo chama volume do som que está muito alto. Nada a ver, tá? Mas tudo bem. Volume de determinado líquido, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Se ele está falando metro quadrado, ele quer saber a área. Então, como é que ele também já fala o quê? Ó? Uma região retangular. Né? Se é uma região retangular... Eita, professor, esqueci aquela formulazinha da área do retângulo. Então, vamos lá. Vamos imaginar. Se eu quero a medida que é essa por essa, tá? Eu quero saber qual é a medida da base vezes quem? Vezes a altura, ou vezes a largura. Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Então, ó,
base vezes a altura. Então, ó, vê comigo. Então, eu já sei que a área desse meu telhado, dos meus painéis, vai ser base vezes a altura. Mas eu não tenho valores, eu tenho quem? X e Y. Beleza, professor. Então, ó, então já sei que vai ser X vezes Y. Não é isso? Ó, base vezes altura, X vezes Y. Mas olha o que é que a questão lá está pedindo. Qual a expressão algébrica a seguir representa a quantidade de energia elétrica que será gerada em kWh por mês pelos painéis solares da casa de Henrique. Então a gente volta lá para o início e diz que o quê? Ó? Que cada metro quadrado de painel gera quanto? Opa! 18 kWh por mês, né? Então, se é 18 kWh por mês, por metro quadrado área, se eu já tenho a área desse meu telhado, então, resolvida a minha questão. 18xy, né? xy corresponde à minha área, tá? E se eu sei que a minha aqui por metro quadrado é 18 kWh, então vai ser 18xy. Correspondendo com os números romanos aqui, a gente já percebe que é quem? A3, 18xy. xy seria a minha área e 18 seria o consumo. O consumo, no caso, seria que gera, né? A quantidade gerada de energia, né? Então, 18xy. Então, vamos lá. Letra A, 18xy, que corresponde à alternativa 3 aqui, ó, tá? Então, dando continuidade, agora a gente vai... Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Então, agora a gente vai para outra parte, que é justamente o quê? Calcule quantos kWh serão gerados por mês na casa de Henrique para x igual a 6 e y igual a 4. Se eu já sei que o consumo por metro quadrado é esse, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Só substituir o valor de x aqui e o valor de y aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Então, ó, 18, x vale quanto? 6. 4, y vale quanto? 4. Então é só eu fazer a multiplicaçãozinha aqui que dá tranquilo, né? Repetir novamente aqui, desculpa, tá, pessoal? Vou passar uma canetinha aqui para vocês não, tá? Então, fazendo 18 vezes 6 vai dar 108 vezes 4, que vai dar quanto? 432 kWh por mês. Então, tranquilo. Então, percebe que a partir de agora, algumas questões elas vão vir envolvendo várias coisas. Então, ó, veio envolvendo área, né? Veio envolvendo expressão algébrica. Então, é necessário que a gente resgate esses conceitos de área, de volume, para quando for necessário a gente já estejamos com ele na ponta da língua. Não é isso? Beleza? Entendido? Então, valeu, galera. Partiu estudar? Vamos lá. Vamos estudar bastante para vencermos essa temporada difícil. Um abraço a todos.